Por que nos boicotamos mesmo quando queremos crescer? Como identificar padrões de autossabotagem no dia a dia? Vou apresentar técnicas para reprogramar a mente e vencer o medo do sucesso. Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom. Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são, e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, mano. Hoje vamos falar sobre autossabotagem. Esse comportamento invisível que impede você de avançar. É como se houvesse uma barreira interna criada por nós mesmos, que nos faz procrastinar, duvidar das nossas capacidades ou até recusar oportunidades que deveriam transformar nossas vidas. O mais curioso é que, na maioria das vezes, não percebemos que estamos nos boicotando. Reconhecer esses padrões de comportamento é o primeiro passo para quebrar esse ciclo e abrir espaço para o crescimento pessoal e profissional. Você já sentiu que está travando o seu próprio crescimento sem perceber? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho, pois milhões de pessoas, sem exagero, vivem a autossabotagem, seja adiando decisões, procrastinando ou evitando oportunidades. Se você não sabe, a autossabotagem é considerada um comportamento bastante comum e, segundo os estudos de psicologia e psicanálise, a autossabotagem afeta as pessoas em diferentes contextos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos projetos pessoais. A autossabotagem é um dos temas mais buscados aqui no YouTube, por isso decidi trazer para você. Então, chegou a hora de mergulhar no assunto. E você que me acompanha já sabe que eu estou trazendo um conteúdo extremamente rico. Então, vamos juntos! Quando falamos em autossabotagem, não estamos falando de algo distante ou raro. Ela aparece em situações bem comuns do dia a dia. Por exemplo, pense na procrastinação. Você tem uma meta importante, como terminar um projeto ou estudar para uma prova, mas acaba deixando para depois e se ocupa com coisas menores. No fundo, você sabe que está se atrasando, mas continua adiando. Outro exemplo comum é quando você recusa elogios ou oportunidades. Alguém reconhece seu esforço, te elogia ou te sugere que você se candidate a uma promoção. Mas você responde: acho que não estou pronto. Esse tipo de atitude faz com que você perca chances de crescer. Há também momentos em que você se autodeprecia, justamente quando mais precisa de autoconfiança. Imagine estar em uma entrevista de emprego e, em vez de destacar suas conquistas, você diz coisas como: eu não sei se sou a pessoa ideal para esta vaga, mas vou tentar aprender. Talvez eu não tenha tanta experiência quanto os outros candidatos. Desculpe, não sei se essa é a resposta que você esperava. E eu conseguir essa vaga, vou me esforçar para aprender, porque ainda não sei muito. E tem uma que é clássica: eu nunca fui muito bom em falar de mim mesmo. Saiba que esses comportamentos reduz drasticamente suas chances, mesmo que você tenha todas as qualificações. Esses são só alguns exemplos de como a autossabotagem se infiltra no cotidiano. São atitudes aparentemente pequenas, mas que, repetidas ao longo do tempo, criam um ciclo de estagnação e reforçam a ideia de que você não merece avançar. Vou te dar uma definição que nunca mais você vai esquecer. A autossabotagem é quando você, consciente ou inconscientemente, age contra seus próprios interesses. Certamente é um processo em que
criamos obstáculos para nós mesmos que impedem o alcance de objetivos. Temos que nos lembrar que esse comportamento está ligado a crenças limitantes, medos e padrões internos disfuncionais. É como se, mesmo desejando crescer, uma parte de nós puxasse o freio de mão. Esse comportamento pode se manifestar em pequenas atitudes do dia a dia, como, por exemplo, duvidar das próprias capacidades ou evitar desafios. E, com o passar do tempo, de fato, compromete o desenvolvimento pessoal e profissional. Entender de onde vem esse mecanismo é essencial para quebrar o ciclo e abrir o espaço para novas conquistas. Psicólogos reforçam que a autossabotagem está relacionada a crenças disfuncionais, que moldam atitudes negativas, impedindo-nos de atingir metas. O caminho para superar esse comportamento passa pela identificação dessas crenças e substituí-las por pensamentos mais saudáveis. Embora Martin Seligman, pai da psicologia positiva, não use o termo autossabotagem, sua teoria mostra que ela nasce de padrões de impotência aprendida e pode ser superada ao desenvolver emoções positivas, engajamento e propósito de vida. Sobre a impotência aprendida, para você que nunca ouviu esse conceito, deixa eu te explicar. Quando a pessoa internaliza que não é capaz ou não merece, ela age contra seus próprios interesses. Então, a autossabotagem passa a ser vista como consequência prática desse aprendizado de impotência. Ao invés de buscar crescimento, nós procrastinamos, evitamos desafios ou nos desvalorizamos, reforçando continuamente o ciclo negativo. Veja bem, quando somos expostos repetidamente a situações em que não temos controle sobre o resultado, infelizmente podemos desenvolver a crença de que não adianta tentar. A psicologia positiva sugere que focar em forças pessoais, gratidão e conquistas ajuda a quebrar esse ciclo e reduzir comportamentos autossabotadores. O grande ensinamento de Seligman é que não basta combater o sofrimento ou os erros. É preciso construir bem-estar ativo. E isso significa cultivar hábitos que reforcem a confiança, otimismo e senso de propósito. Ao fazer isso, diminuímos a tendência de nos boicotar e aumentamos nossa capacidade de avançar. Se você se interessou pela psicologia positiva e quer que eu fale mais sobre ela, coloque nos comentários. Faça um vídeo sobre a psicologia positiva. Já na perspectiva da psicanálise, a autossabotagem é entendida como um processo inconsciente, em que criamos barreiras internas ligadas à culpa inconsciente e à necessidade de punição. Ou seja, muitas vezes a pessoa se boicota porque carrega dentro de si mesma uma sensação de não merecimento ou de que precisa ser punida. Freud já descrevia pacientes que, mesmo tendo condições de serem felizes, repetiam padrões de fracasso e sofrimento, mostrando como o inconsciente molda o comportamento. O caminho da psicanálise para superar isso passa por trazer à consciência esses padrões e ressignificá-los. Esse caminho é feito por meio da livre associação das palavras, técnica central proposta por Freud, onde o paciente é convidado a falar tudo o que vem à mente, sem censura ou filtro. No processo de análise através das associações, consegue-se acessar conteúdos inconscientes, revelando desejos, conflitos e memórias que estavam reprimidas.
papel da psicanálise é facilitar o processo para que o analisando, o cliente, reconheça esses padrões inconscientes, trazendo a consciência e possibilitando a compreensão de suas motivações ocultas. Por que nos boicotamos mesmo querendo crescer? Muitas vezes carregamos ideias como não sou bom o suficiente ou não mereço isso. Isso acontece porque, mesmo que o desejo de avançar seja real, existem barreiras internas que nos puxam para trás, como eu já falei. E muitas vezes, quando falamos em autossabotagem, o medo aparece como um dos principais motores desse comportamento. O medo do fracasso é talvez o mais evidente. A pessoa evita tentar porque teme não dar conta, teme se expor ou decepcionar os outros. É como se fosse melhor não arriscar do que correr o risco de falhar. Mas existe também o medo do sucesso, que é menos comentado, mas igualmente poderoso. Crescer, conquistar algo grande, assumir uma posição de destaque, traz consigo novas responsabilidades, expectativas e até cobranças. Para algumas pessoas, isso gera ansiedade e faz com que elas recuem, mesmo quando estão diante de uma oportunidade incrível. Além disso, não podemos esquecer dos padrões familiares e sociais que reforçam essa insegurança. Muitas vezes crescemos ouvindo frases como não sonhe alto demais, isso não é para você, ou melhor, não arriscar. Essas mensagens repetidas ao longo da vida acabam se transformando em crenças internas que nos limitam. A sociedade também contribui, com comparações constantes e a pressão por resultados perfeitos, o que aumenta a sensação de inadequação. No fim das contas, o medo, seja do fracasso, do sucesso ou alimentado por padrões externos, cria uma barreira invisível que nos impede de avançar. Reconhecer esses medos é o principal passo para quebrar o ciclo da autossabotagem e abrir espaço para o crescimento real. Nós nos boicotamos porque, em algum nível, acreditamos que é mais seguro ficar onde estamos do que arriscar o novo. O desafio é trazer esses padrões à consciência, questionar essas crenças e substituir o não consigo pelo eu posso tentar, por que não? Sem aquele peso, com leveza, curtindo o processo. Quando fazemos isso, abrimos espaço para crescer de verdade. Para ilustrar melhor como isso acontece na prática, eu vou compartilhar alguns casos que acompanhei em atendimentos. Cada um mostra uma forma diferente de autossabotagem e como, ao compreender a raiz desses comportamentos, foi possível transformar o padrão em algo positivo. Certamente, para preservar o sigilo, os exemplos que trago são sempre adaptados, nomes, idades e detalhes são alterados. Ainda assim, cada história é inspirada em situações reais que acompanhei. Exemplo número 1. Apresento a vocês o Clécio, 43 anos, profissional de ideias brilhantes, que se autossabotava de uma forma curiosa. Sempre que estava prestes a concluir um projeto importante, ele começava a inventar ajustes e melhorias intermináveis. À primeira vista parecia perfeccionismo, mas na verdade havia uma crença escondida. Se eu terminar, significa que acabou, e eu não vou ter mais nada para mostrar. Ou seja,
O medo não era de ser julgado, mas de perder a sensação de estar em movimento, de ter algo em andamento. Durante o processo terapêutico, ele percebeu que carregava a ideia de que só era valorizado quando estava produzindo, nunca quando concluía os trabalhos. Ao trazer isso à consciência, conseguiu mudar o padrão. Passou a enxergar cada finalização como um marco de realização e não como um vazio. Esse resultado foi libertador para o Clécio. Ele não só terminou o projeto que vinha adiando há anos, como aprendeu a celebrar o fechamento de ciclos como parte essencial do crescimento. Exemplo número 2. Em um outro atendimento, acompanhei Zara, de 37 anos, profissional extremamente cuidadosa com colegas e com tudo que fazia. Ela que tinha um padrão curioso de autossabotagem. Sempre que estava prestes a receber reconhecimento no trabalho, ela adoecia ou encontrava uma desculpa para se afastar. No início parecia coincidência, mas com o tempo ficou claro que havia uma crença inconsciente por trás desse comportamento. Se eu me destacar, vou despertar inveja e perder o afeto das pessoas ao meu redor. Essa ideia vinha de experiências familiares antigas, em que qualquer conquista era recebida com críticas ou comparações, nunca com apoio. O resultado desse ciclo doloroso: Zara se esforçava, chegava perto de conquistar algo importante, mas recuava por medo de ficar sozinha ou rejeitada. Esse padrão a fazia sentir que nunca avançava e a frustração era enorme. No processo terapêutico, ela conseguiu perceber que o reconhecimento não precisava significar isolamento e que era possível construir relações saudáveis onde suas vitórias fossem celebradas. Aos poucos começou a aceitar elogios sem culpa e se permitir ocupar espaços de destaque. O desfecho foi emocionante. Não apenas recebeu uma promoção que vinha adiando e evitando há anos, como também descobriu que, ao se posicionar com autenticidade, ganhou ainda mais respeito e apoio das pessoas que realmente se importavam. Essas histórias mostram como crenças menos óbvias, como medo de perder afeto ao se destacar, podem travar a vida. Mas também revela que, quando trazidas à consciência, podem se transformar em força para crescer e florescer. Como você pode identificar padrões de autossabotagem no seu dia a dia? Existem sinais comuns. Uma forma prática de começar a entender a autossabotagem é observar os sinais que aparecem no dia a dia. Por exemplo, quando você sempre deixa tarefas importantes para depois, mesmo sabendo que isso vai te atrasar, já é um indício claro. Outro padrão comum é se envolver repetidamente em relacionamentos tóxicos, que acabam drenando sua energia e reforçando a sensação de não merecimento. Também acontece de muita gente evitar desafios por medo de errar, preferindo não tentar a correr o risco de falhar e, com isso, perder oportunidades de crescimento. E, claro, há o hábito de se criticar excessivamente. Aquele diálogo interno duro que mina a confiança e faz você acreditar que não é capaz. Esses comportamentos, quando se repetem, mostram que talvez exista um padrão de autossabotagem atuando de forma invisível. E reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Quero te sugerir alguns exercícios.
Uma boa forma de começar a lidar com a autossabotagem é praticar a autoobservação. Experimente fazer um exercício simples. Anote situações em que você se sentiu travado, em que percebeu que estava evitando agir ou tomar uma decisão. Depois, reflita sobre cada uma delas e se pergunte: o que eu estava evitando? Muitas vezes, essas respostas revelam medos, inseguranças ou crenças que estão por trás do comportamento. Ao trazer esses padrões para a consciência, você começa a entender melhor seus próprios mecanismos internos e abre espaço para agir de forma consciente e alinhado aos seus objetivos. Quando falamos em estratégias para lidar com a autossabotagem, o primeiro passo é sempre a autoconsciência. Sem perceber o que está acontecendo dentro de nós, fica quase impossível mudar. É como tentar corrigir um erro sem saber onde ele está. A autoconsciência significa observar seus próprios pensamentos, atitudes com mais atenção. Identificar quando você está procrastinando, se criticando demais ou evitando desafios. Muitas vezes, só de reconhecer esses padrões, já começamos a enfraquecer o ciclo da autossabotagem. Um exercício simples é se perguntar: o que eu estava sentindo quando decidi não agir? Ou que pensamento passou na minha cabeça antes de eu me boicotar? Essas perguntas ajudam a trazer à luz crenças escondidas como medo de errar ou sensação de não merecimento. E quanto mais consciência você tem desses mecanismos, mais liberdade ganha para escolher agir de forma diferente. A autoconsciência não é sobre julgar, mas sobre se conhecer. É olhar para dentro com curiosidade e honestidade. E a partir daí, abrir espaço para novas escolhas que realmente te aproximem dos seus objetivos. Sim, existem várias práticas que podem ajudar você a quebrar os ciclos da autossabotagem e abrir espaço para o crescimento. Uma delas é a terapia, por meio da psicoterapia ou a psicanálise. Até mesmo o coaching, que é uma ferramenta muito eficiente quando conduzida por um profissional sério. Todos esses caminhos oferecem um espaço seguro para olhar para dentro e identificar padrões e construir novas formas de agir. Outra prática poderosa é a escrita reflexiva. Colocar no papel seus pensamentos e sentimentos ajuda a organizar ideias e enxergar com mais clareza o que está acontecendo. Também vale experimentar práticas para treinar a mente para estar mais presente e consciente, reduzindo a ansiedade e aumentando a percepção dos próprios comportamentos, como, por exemplo, a meditação. O mais importante é perceber que não existe uma fórmula única. Cada pessoa pode encontrar a prática que mais faz sentido para a sua realidade. E o segredo está em experimentar e manter a constância. Pequenos passos, repetidos todos os dias, criam grandes mudanças. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Vamos. Você merece crescer e conquistar seus objetivos. O primeiro passo é reconhecer o que está te bloqueando. Chegamos ao fim da nossa conversa.
Que pena. Espero de verdade que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha ajudado você. O mais importante é lembrar que esse processo não é sobre perfeição, mas sobre consciência e pequenos passos consistentes. O primeiro passo é reconhecer os bloqueios. Quando você se permite enxergar o que te trava, você abre espaço para novas escolhas e para uma vida mais alinhada com aquilo que realmente deseja. Se você é novo por aqui, eu sou Luca Queller, tenho mais de 30 anos de carreira, trabalho com desenvolvimento humano e minha missão é ajudar você a crescer com mais clareza, intenção e autenticidade. Aproveita esse momento, inscreva-se no canal e já clica no sininho para receber os vídeos assim que eu postar. Se curtiu o tema, compartilha com alguém que também está nessa jornada. Eu quero te lembrar que aqui no canal você encontra vídeos sobre foco, motivação, propósito e muito mais. Renovo o convite para você deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo com quem também possa se inspirar. Sua participação faz total diferença e ajuda a nossa comunidade a crescer. Vou ficando por aqui, até a próxima!